boa noite a todos. Legal. Você que está na sua casa, também uma boa noite para você. Você que está participando do culto presencial, muito obrigado pela sua presença. Você que está participando do culto online, muito obrigado pela sua audiência. Você está feliz? Você pode colocar aí nos seus comentários. Vocês que estão aqui estão felizes, sim ou não? Olha só que beleza, vejo que a Fran está bem feliz. Glória a Deus por isso. Se você está feliz, deixa também aí nos seus comentários, para que nós possamos conferir como é que você está, como é que foi sua semana. Estou bem feliz novamente de estarmos aqui mais esse sábado, podendo compartilhar a palavra do Senhor. O som está 10, viu, Di? Obrigado, muito bom, muito bom. O Jefão vai me ajudar também, como sempre, para que nós possamos ministrar a palavra de Deus. Eu espero que aí na sua casa, vocês tenham experimentado da mesma atmosfera que nós estamos experimentando aqui. Você que gostaria de participar também do culto presencial, nós estamos tendo tanto o culto online como o presencial. Então participe, de uma forma ou de outra, participe. Eu vou pedir uma coisa para você também que está aí no online. Compartilhe o link dessa transmissão, para que nós possamos juntos levar a palavra de Deus nas casas das pessoas que estão precisando, nas casas das pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. Eu quero trazer aqui rapidamente uma palavra de agradecimento em nome do Ricardo, em nome da Camila, em todo o PIB Solidário. Você que pôde contribuir com uma caixa de bis, fez a felicidade de algumas crianças. Você pode também conferir nas nossas redes sociais ali a divulgação de como foi, a divulgação de como foi a entrega disso tudo. E você faz parte de uma igreja relevante, de um ministério relevante, que eu tenho certeza que sempre foi assim e sempre será assim. Muito obrigado você que pôde contribuir, você que orou, você que intercedeu também, muito obrigado. Não vai faltar oportunidade para você continuar contribuindo, porque a obra de Deus não para e não vai parar. Amém? Vocês estão com a sua Bíblia aí? Você pode abrir comigo. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar o seu coração. Primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, nós iremos ler o capítulo de número 18. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18. Enquanto você abre, eu vou orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, como jovens, podemos debruçar diante da sua palavra, aprender um pouco mais, entender um pouco mais da sua vontade, porque ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável, e nós vamos sendo transformados à medida que nós vamos conhecendo o Senhor através da sua palavra. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos abrir o nosso coração, nós queremos nesse momento, principalmente aqueles que estão nas suas casas, eles não possam se distrair, para que eles possam entender perfeitamente a porção que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado que em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, o Senhor não parou de falar com o seu povo. Muito obrigado porque, independente da situação que nós estamos enfrentando, o Senhor não deixou de falar com a sua igreja. Por isso, em nome de Jesus, vai em cada coração, manifesta, Deus, a sua vontade, e nós possamos ser transformados, Deus, a partir do conhecimento da sua palavra. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ler a partir do versículo de número 1. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 1. Olha só o que a Bíblia diz. Depois de um longo tempo, no terceiro ano de seca, uma coisa importante que estava acontecendo aqui,
Depois de 3 anos, estava acontecendo uma seca. A palavra do Senhor veio a Elias. Grave bem isso. A palavra do Senhor veio a Elias. Vai depressa, apresenta-te a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. A continuação do versículo 2. E ali, como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou, esse é o nosso personagem da noite, Diego. Olha só que benção, Diegão tocando teclado também. Como foi? Acabe convocou a Obadias, responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor, por isso Obadias, olha o nosso personagem aí de novo, reuniu 100 profetas e escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu água e comida. Olha só o que esse cara fez. Ele pegou 100 profetas, dividiu 50 em cada caverna, e durante todo esse período de seca, a Bíblia diz que ele forneceu para esses caras água e comida. É um texto que, se você tem aí por volta de 5 anos de igreja, você já deve ter ouvido alguma mensagem sobre ela. Mas do jeito que eu vou ministrar aqui, talvez você nunca tenha ouvido. Eu não quero ser audacioso para falar que eu estou trazendo alguma coisa nova, porque a Bíblia diz que não é nada novo debaixo do sol, mas eu quero que você entenda comigo onde eu vou chegar aqui, onde o Espírito Santo quer nos levar. Mas para isso eu preciso fazer uma introdução para que você entenda exatamente qual era a realidade ali, Wesley, daquele pessoal, do povo de Deus, daquilo que eles estavam vivendo ali naquele momento. Quando você olha os capítulos anteriores, 16, 17, você vai ver que o povo de Israel, Daiane, estava vivendo um momento muito difícil ali na sua história. A Bíblia diz que Acabe era o rei daquele povo. E Acabe, ele foi um rei ruim para o povo de Israel. Ele foi um rei, um governante, onde ele pegou a nação de Israel, juntamente com os seus pais, os outros reis, levaram a Israel a viver idolatria e prostituição. Ou seja, ele conduziu o povo por um caminho ruim. Olha só o que um líder ruim pode fazer com o povo. Ele pegou o povo de Deus, ele pegou a nação de Israel e conduziu toda a nação a viver num ambiente totalmente deplorável, pelo qual Deus tinha preparado para aquele povo viver. Ele pegou, através do seu poder de líder, ele levou toda Israel, a Bíblia vai dizer, a adorar um bezerro de ouro. Deus para Acabe e Deus para o povo de Israel, a adoração era em direção a um bezerro de ouro. Então a nação afundou-se na idolatria, e depois você vai perceber que ela vai afundar também na prostituição. A Bíblia vai dizer também que Acabe, por ser um homem ruim, decidiu casar também com uma mulher o dobro de ruim que ele. Olha só a importância, principalmente que nós que somos jovens, de escolher a pessoa certa. Se Acabe era ruim, a sua esposa, ela é muito conhecida no meio do povo evangélico, porque a sua esposa era a famosa Jezabel. Então Jezabel, ela foi criada na região de Tiro e Sidom, onde, quando Acabe casa com aquela mulher, ela vem e traz na sua bagagem todos os seus deuses, pelo qual a Bíblia vai chamar de Baal e Azera. Então, se o negócio estava ruim ali em Israel, quando Acabe casa com Jezabel, a coisa fica 10 vezes pior do que já estava.
Se o povo estava afastado de Deus sobre o governo de Acabe, agora sobre o governo de Acabe e Jezabel, a coisa piora um pouco mais. Por isso que a Bíblia vai chamar, principalmente, Diegão, a Bíblia vai falar que um abismo chama outro abismo. Por isso que você vai ver, eu abro um parênteses, quando uma pessoa se desvia do caminho do Senhor, antes ela fazia uma coisa errada. Quando ela se afasta dos caminhos do Senhor, você vai olhar para aquela pessoa e vai falar assim: não é possível que essa pessoa está fazendo tudo isso. Aquela pessoa era tão tranquila, aquela pessoa era tão de boa, agora ela está envolvida com tantas coisas, porque um abismo chama outro abismo. Se com Acabe o negócio estava ruim, com Acabe e Jezabel a coisa ficou um pouco ainda pior. Então você vai ver Elias surge nesse exato momento da história, onde o povo estava afundado na idolatria, onde o povo havia se desviado dos caminhos do Senhor, onde o povo estava vivendo numa prostituição terrível, onde o povo estava fazendo exatamente aquilo que Deus reprovava. Parece um pouco com os dias de hoje, sim ou não? Não parece um pouco, Alex, com os dias de hoje? Parece muito com os dias de hoje. Mas é nesse momento da história que a Bíblia vai dizer que Deus levanta Elias, que Deus levanta um profeta chamado Elias. E eu quero dizer, Deus precisa nesta noite, principalmente para vocês que estão me ouvindo, levantar Elias no meio da nossa geração. Elias foi levantado para primeiro, Elias surge do nada, e a palavra dele diz, e a palavra do Senhor diz que não iria chover. Então o reflexo daquilo que eles estavam vivendo era Deus trazendo uma punição, que está lá em Deuteronômio capítulo de número 28, quando a Bíblia diz que quando o povo se afastasse de Deus, Deus cerraria os céus para que não chovesse. Agora você imagina, quando você lê algo assim, nós que vivemos no Brasil, um país tropical, a gente não imagina como é sofrer dessa forma. Por isso que os primeiros versículos aqui do capítulo 18 diz que havia 3 anos que não chovia. Principalmente para as meninas aí que gostam de serviço de casa, quando nós chegamos na época da seca e não chove, passa ali 2, 3 meses, às vezes 4 meses sem chover, as mulheres já ficam doidas, a Isabel principalmente, porque elas gostam de água, limpeza e tudo mais. Agora você imagina esse povo que vivia da agricultura e da pecuária, esse povo que plantava e dependia da chuva para crescer. Você hoje talvez não vive disso, não conheço ninguém aqui na nossa juventude que vive assim. Agora aquele povo vivia exatamente assim, mas Elias é levantado para esse tempo, meu irmão. E eu tenho orado a Deus, Deus levanta no meio da nossa juventude Elias, para esse momento que nós estamos vivendo, para fazer algo extraordinário como Elias fez. Primeiro, Elias foi desafiado para denunciar aquilo que estava errado no meio do povo de Deus. Mas é diferente daquilo que nós vemos hoje. Elias não levou para o achismo, eu acho que isso está errado, eu acho que aquilo deveria ser diferente. Não, Elias, segundo a palavra de Deus, quando ele sabia da lei, lá em Deuteronômio capítulo 28, ele olhou para aquela estrutura pela qual Deus havia ensinado para ele, e falou: esse povo está vivendo de forma errada, esse povo está comprometido com o pecado. Então se Deus disse que cerraria os céus, segundo a minha palavra, não vai chover mais. Não veio algo do próprio Elias, porque a Bíblia diz que nós não temos nada de bom dentro de nós mesmos, que não é a misericórdia de Deus. Então Elias denunciou o que estava errado naquele momento diante do rei, dizendo: rei, a nação está vivendo de forma errada, e segundo a palavra de Deus, ela condena isso. Então nós iremos sofrer
uma punição porque nós estamos vivendo errado. Já viu aquela frase que a palavra do Senhor também diz, que nós colhemos aquilo que nós plantamos? Por isso hoje você, como jovem, você está na fase da plantação. Você está vivendo uma vida hoje que você plantou o ano passado. Você está vivendo um modo profissional hoje, a sua vida profissional, algo que você plantou talvez há 10 anos atrás. Você está vivendo algo no seu relacionamento hoje, que você talvez plantou há 5 anos atrás, seja de bom ou seja de ruim. Era exatamente isso que o povo de Deus estava vivendo. Eles plantaram idolatria, eles plantaram prostituição, eles plantaram desobediência a Deus. Qual é a consequência disso? Falo, não vai chover, vai doer no bolso, vai doer na alma, vocês não vão ter comida para dar para os filhos de vocês, vocês vão plantar e nada vai nascer, vocês vão sofrer porque a chuva é bênção de Deus. E então Elias se levanta nesse exato momento da história para dizer: nós estamos errados, nós estamos indo pelo caminho pelo qual Deus não falou para ir, e a consequência disso é essa. Meus amigos, não fica bravo comigo, mas eu estou trazendo contextos e mais palavras aqui. Geralmente ela sempre deságua nesse sentido. Nós precisamos, nesse momento da história que nós estamos vivendo, principalmente como jovens, viver exatamente aquilo que a palavra de Deus nos orienta a viver, porque a consequência de viver aquilo que a palavra do Senhor diz é aquilo que está escrito em 1 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Deus vai perdoar os nossos pecados, Deus vai sarar a nossa terra, e nós estamos esperando algo desse tipo de alguém. Elias denunciou o pecado, denunciou aquilo. Olha só para você ver como é diferente. Nós temos as nossas redes sociais, não temos? E direto em reto nós estamos mandando uma indireta aqui, uma indireta ali, uma indireta. Elias não fazia isso. Elias era direto. Elias não precisava mandar recado para ninguém. Elias disse ao rei: não vai chover, porque a palavra do Senhor diz que não vai chover. Por isso, meu irmão, use a palavra de Deus tanto para te trazer esperança, porque nós precisamos ter esperança, mas também para nos trazer a memória que nós precisamos viver uma vida em santidade e santificação. Elias também foi levantado naquele momento para trazer de volta o coração do povo a Deus. Olha só como é importante. Eu não vou entrar na história porque ela é muito longa. Depois você vai ver no final do capítulo 18, que Elias ali, ele levantou um altar de adoração. A Bíblia diz que ele reparou o altar, convocou todo o povo. A Bíblia diz que ele orou ao Senhor, Deus ouviu a sua oração, e depois que ele ouviu a sua oração, a Bíblia diz que Deus aceitou o sacrifício de Elias, e todo o povo, naquele momento, voltou o coração a Deus. Então Elias foi levantado, tanto para denunciar aquilo que estava errado, mas também para trazer o coração do povo novamente a Deus. Olha só que bênção se nós fôssemos levantados neste momento que nós estamos vivendo, tanto para falar aquilo que Deus quer nos falar, mas também para trazer o coração do povo de volta para Deus. Eu semana passada perguntei: quantos amigos nossos hoje se perderam? Quantos amigos nossos que estavam aqui, até mesmo servindo, e hoje não estão mais? Elias foi levantado naquele momento para trazer de volta o coração do povo a Deus. Por isso é minha responsabilidade entender que eu preciso ser um irmão que vai atrás daquele que se perdeu,
do filho pródigo que se perdeu, ou do filho mais velho que está lá reclamando. Eu preciso ser um canal de Deus, assim como Elias foi, para trazer novamente o coração do povo a Deus. Elias não se contentou em só ficar apontando o que estava acontecendo. Isso é muito importante. Sabe aquele ministério do só apontar? Só apontar, não. Elias, da mesma forma que foi levantado para dizer ao povo: nós estamos errados, Elias, quando precisou, ele foi a pessoa que ergueu um altar de adoração a Deus, restaurou a adoração a Deus novamente e levou o povo a Deus novamente, dizendo: Deus, responde a esse sacrifício, porque quando o povo ver, eles vão se converter novamente. Meu irmão, quando você mandar uma mensagem, quando você fazer uma oração, quando você mandar uma palavra, quando você dizer algo a alguém que está precisando ouvir, essa pessoa, além de entender que ela precisa voltar, ela vai voltar para os caminhos do Senhor também. Que nós, nesse tempo, possamos ter um ministério como Elias teve, de levantar a nossa voz para dizer o que está certo segundo a palavra de Deus e o que está errado segundo a palavra de Deus, mas também para dizer: o povo precisa voltar para os caminhos do Senhor. E talvez alguém precisa voltar, alguém que está me ouvindo aqui no presencial, ou alguém que está me ouvindo aí no online. Ainda dá tempo, meu irmão, ainda dá tempo de você restaurar o seu altar e voltar para os caminhos do Senhor. Mas o texto continua. Eu falei para vocês que nós tínhamos um personagem muito especial aqui nessa noite. Talvez você nunca ouviu falar sobre ele, e o nome dele é Obadias. E ele tem uma função muito importante em toda essa história que aconteceu aí. Obadias, ele tem uma função muito especial, que às vezes passa despercebido no nosso coração, quando nós passamos a leitura muito rápido. E quando eu me deparei com esse cara, eu falei: é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. A Bíblia vai dizer que Obadias era um mordomo do rei Acabe. Talvez você não conheça a palavra mordomo, porque nos nossos dias nós usamos muito termos atualizados, que é CEO. Se você pudesse dizer, Obadias era o CEO do palácio do rei. Para você que é acostumado com o chão de fábrica, Obadias era o tipo de um gerente ali, que tomava conta de tudo aquilo que acontecia dentro do palácio do rei Acabe. E Obadias estava ali, vivendo debaixo de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas uma coisa era incrível que me chamou a atenção: Obadias estava sobre as ordens de Acabe e Jezabel. Obadias via tudo aquilo que estava acontecendo dia e noite naquele lugar, mas ele não se deixou ser influenciado por tudo aquilo. Ele não se deixou ser influenciado por tudo aquilo que ele estava vivendo. Ele não se deixou contaminar com tudo aquilo que o povo de Israel estava vivendo. Se todo mundo estava vivendo coisas ruins, fora da vontade de Deus, Obadias, pelo contrário, estava vivendo exatamente aquilo que Deus esperava dele, porque ele era um mordomo fiel. Ele é alguém que administrava as coisas do rei de forma íntegra e fiel. Para você entender o quão essa função é tão importante dentro da palavra de Deus, essa pessoa que administra fielmente, que Jesus vai também falar sobre isso, lá em Lucas capítulo 16, e depois que Jesus faz, há uma matéria na teologia sobre a mordomia cristã, para você entender como isso é tão atual para os nossos dias de hoje. Eu e você entendermos que da mesma forma que Obadias foi um mordomo fiel, alguém que administrava fielmente aquilo que estava na mão dele, eu e você também precisamos ser alguém que estamos administrando de forma fiel. Independente de como era Acabe e Jezabel, Obadias
permaneceu fiel e diligente em tudo aquilo que ele fazia. Olha só como é importante nós trazermos para os nossos dias de hoje. As coisas continuam caminhando de mal a pior, principalmente se você dá ouvidos em todas as notícias ruins. Mas o meu papel e o seu papel é nós permanecermos fiéis em tudo aquilo que Deus nos chamou para ser fiel. A ideia de nós sermos esse administrador fiel das nossas vidas é que eu e você possamos ser fiéis em tudo aquilo que Deus tem colocado nas minhas e nas suas mãos. Obadias estava vivendo no pior lugar, num lugar complicado, onde estava acontecendo coisas ruins, mas aquele lugar não influenciou a fidelidade de Obadias. Aquele lugar não influenciou nem diretamente, nem indiretamente a fé de Obadias. E é isso que nós precisamos entender, meus amigos. Nós também somos mordomos das nossas vidas. Você é um mordomo da sua vida. Você é um CEO da sua própria vida. E quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos entender que eu e você não somos mais donos da nossa vida. Nós entregamos o controle a Ele, e é Ele que determina tudo aquilo que nós precisamos fazer. Olha só, para você entender, Obadias, ele administrava tudo aquilo que estava na sua mão, mas ele sabia que tudo aquilo que estava na sua mão não era dele, era de alguém muito maior do que ele. Trazendo para os nossos dias de hoje, você precisa entender, você está administrando coisas na sua vida, mas se você é um mordomo, ou alguém fiel que está administrando tudo isso, você precisa entender que isso que está na sua mão não é seu, é de alguém muito maior que você. Por isso, eu li algumas coisas na palavra do Senhor, que nos remete muito a isso, que diz, ou seja, o relacionamento que nós temos, o Gu e a Dai acabou de casar, né? Mas a Bíblia diz que quem encontra uma esposa, encontra o favor de Deus. Ou seja, você encontrou, ela não é sua, ela é de Deus. Agora cabe você cuidar, porque ela pertence a alguém muito maior do que você. Por isso que é importante nós aprendemos que quando nós encontramos alguém para viver as nossas vidas, nós encontramos, nós não somos dono dessa pessoa, ela pertence a alguém muito maior do que nós, porque a Bíblia diz que encontra o favor de Deus. Ou seja, se Deus é o dono dessa pessoa que você está compartilhando a vida, é de Deus essa pessoa. Você é apenas um mordomo que está administrando o seu relacionamento. Eu que sou pai, Diegão é pai. A Bíblia, o filho é seu, Diegão? Há um trevo agora na sua cabeça, né? Porque a Bíblia diz que os filhos são herança de quem? De quem? Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são meus? São, mas eles são de Deus primeiro. Eu sou apenas um mordomo que estou administrando a educação e o relacionamento da minha filha chamada Rebeca. Foi Deus que me deu. Então eu sou apenas um mordomo, porque os filhos são herança do Senhor. A grana que está na sua carteira agora é sua ou não é sua? É sua, Renanzinho? Vendeu muito hoje, que benção, hein? É sua ou não é sua? Agora a cabeça ficou um trevo, porque se eu entendo que eu sou um mordomo, ou um administrador daquilo que Deus coloca na minha mão, eu vou entender que Ageu capítulo 2, versículo 6, se não me falha a memória, diz que Deus é dono do ouro e da prata. Então o que eu tenho no meu bolso e na minha conta bancária, não seja meu. Eu sou apenas um administrador, que Deus espera que eu seja fiel, porque Deus me deu a capacidade de ganhar aquilo, mas quem é dono da minha grana é Deus, porque Deus é dono do ouro
e da prata. Deus é dono do real, Deus é dono do dólar, Deus é dono do euro, Deus é dono da libra, Deus é dono de tudo. O que Ele faz é nos dar a oportunidade de sermos fiéis, mordomos fiéis, que administramos assim como Obadias administrou aquilo que era do rei, porque ele sabia, por mais que ele estava administrando, tudo aquilo que ele estava administrando não era dele, era de alguém muito maior do que ele. Por isso, o que você tem na sua mão, meu amigo, eu quero dizer para você nessa noite, se você já entregou a sua vida para Jesus, ela não é seu. Se você já decidiu entregar a sua vida para Jesus, isso que está nas suas mãos agora, quando você faz um recall da sua vida, isso não é seu, é de Deus. E Deus apenas colocou nas suas mãos, dizendo para você, administra. E agora é muito sério o que eu vou dizer. Se você está em casa, preste atenção. Você que está aqui também, preste atenção. Um dia, a Bíblia diz que eu e você, sem escapar ninguém, prestaremos conta, Isadora, de tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão. A Bíblia diz que nós um dia prestaremos conta de como nós fizemos a mordomia de tudo aquilo que Deus colocou na minha e na sua mão. A Bíblia diz que as nossas obras serão provadas no fogo, e aquilo que for palha vai queimar, mas aquilo que for pedra preciosa vai permanecer, e nós receberemos a recompensa de tudo aquilo que nós administramos aqui nessa vida, Deus dizendo para nós, bem-vindo, servo bom, mordomo bom e fiel, porque vocês foram fiel no pouco, e sobre o muito eu vou te colocar. Por isso, deixa eu abrir esse parênteses aqui, por favor. Por isso, a questão não é a quantidade de coisas que está na sua mão, uau, mas é o que você está fazendo com aquilo que está sobre a sua mão. Não é a quantidade de coisas, dinheiro, família, bens e tudo mais que está sobre a sua mão. A questão é, aquilo que está sobre a sua mão, como você está administrando isso? A Bíblia poderia te chamar de mordomo fiel ou infiel. E eu quero finalizar aqui nessa noite, trazendo 3 características importantes. Eu tenho 7 minutos para falar. Obadias, ele tinha 3 características importantes, que eu e você precisamos nos ater, que está aqui no texto, não está escondido, é que às vezes nós passamos tão rápido e não percebemos. Obadias tinha a qualidade que nós precisamos ter hoje. Obadias, a Bíblia vai dizer que ele temia a Deus. Olha só o que diz aí, no versículo de número 3, olha só na sua Bíblia aí, versículo de número 3, você que está na sua casa, olha só, Acabe convocou Obadias, responsável, mordomo do seu palácio, homem que temia muito. Ele não só temia, porque a Bíblia ressalta isso, é porque a Bíblia tenta encontrar, quando é traduzida para o português, uma palavra para dizer que Obadias, ele amava muito a Deus, ele temia muito a Deus. Então quando o escritor aqui da NVI, ele vai traduzir que Obadias temia a Deus, ele vai dizer, Obadias temia muito ao Senhor, ele era chapa quente mesmo, na questão de amar a Deus. E é o que falta para mim, às vezes para você também, é nós temermos a Deus, porque o temor, ele fala de respeito, ele fala de honra, ele fala de viver uma vida que ele abomina em desagradar a Deus, ou seja, as suas ações e as suas atitudes, elas estão pautadas dia após dia em temer a Deus
e não desagradá-lo. Sabe aquela pessoa que ama tanto a Deus? Diegão, ele fala assim: eu não posso pecar, eu não posso desapontar a Deus. Deus está esperando que eu faça isso, eu não posso dar mancada. Cara, Obadias vivia dessa forma, temendo a Deus. E é o temor que eu oro nessa noite, que Ele invada o seu coração. É temor que eu oro nessa noite, que Ele encha o seu coração. Porque todas as vezes que você pensar em dar uma mancada, quando o temor vem, ele bate no nosso peito. E é muitas vezes isso que nos impede de fazer algo que vai desagradar a Deus. Obadias temia o rei dos reis. Por isso que ele vai dizer, o escritor do livro de Reis, que Obadias temia muito ao Senhor. Às vezes nós damos tanta mancada, que a gente fala assim: não tem problema não, é coisa da carne. Ah, todo mundo erra, pastor, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. O Espírito Santo é que gera o temor dentro do seu coração. Deixa eu fazer um adendo aqui, muito importante. Quando você parar de sentir esse temor, que o pecado se tornar algo tão natural na sua vida, preste atenção, o Espírito Santo já foi embora, ele não mora mais. Porque o pecado, ele cauteriza a nossa mente, ele dá aquela sensação de dizer: não tem problema, não dá nada não, todo mundo faz, tá tranquilo, não, é assim mesmo, eu sou jovem, não tem problema fazer isso não. Quando o temor vai embora, provavelmente o Espírito Santo já não está mais habitando no seu coração. Mas a Bíblia vai dizer que Obadias, ele temia muito a Deus, porque ele não queria desapontar o seu rei. Olha só outra característica importante: ele decidiu servir a Deus de todo o coração, desde a sua juventude. Olha só o que diz aí o versículo, finalzinho do versículo 12, vamos ler o 12 inteiro, para você entender o que está acontecendo aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor pode levar-te, quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe, ele não te encontrar, ele me matará. Olha só agora o que é mais importante para nós. E eu, Obadias dizendo, eu, Obadias, que sou o teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha... O que está escrito na sua Bíblia aí? Desde a minha juventude. Obadias agora não era mais um jovem como nós somos, mas ele tinha decidido no seu coração, desde essa fase que nós estamos vivendo, em amar a Deus, em adorar a Deus e em viver uma vida que agradasse a Deus. Por isso, meu amigo, nós que estamos aqui hoje e você que está na sua casa, não tem como viver uma vida dobre. Ou você ama a Deus, ou você não ama a Deus. Ou você decide viver uma vida integral para Deus, ou você decide viver uma vida chula diante de Deus. Não tem como. Próprio João escreveu quando Jesus disse a ele que não tem como nós vivermos uma vida morna. Ou nós vivemos uma vida quente, que é uma vida totalmente entregue a Deus, ou vivemos uma vida fria, uma vida que as coisas de Deus, nós só cumprimos os protocolos. Agora canta, agora dizima, agora oferta, agora ouve a palavra, agora vamos embora comer um lanche. Ou você vive uma vida fria, ou você vive uma vida quente. Porque se você está vivendo uma vida morna, uma vida de qualquer maneira, a Bíblia diz que Deus está ao ponto de vomitar-te da boca dele. Por isso que Obadias estava dizendo: eu temia muito ao Senhor, e desde a minha juventude eu tenho adorado a Deus. E a adoração, você já sabe, assim como muitos dos ministros têm feito e falado aqui, a adoração não é somente o cantar a Deus, mas é um estilo de vida que
que nós precisamos viver. Obadias estava dizendo: eu tinha um estilo de vida em adoração a Deus. E eu finalizo dizendo aqui, se o pessoal quiser subir, eu tenho 15 segundos. Obadias, no momento mais importante da história do povo de Israel, ele experimentou a provisão de Deus na sua vida. Por quê? Não tem como, isso o Ricardo já falou várias vezes aqui, não tem como você viver uma vida reta diante de Deus e Deus não te abençoar. Não tem como. Por isso que a Bíblia diz que Obadias temia ao Senhor, Obadias adorava ao Senhor, e a recompensa dessa vida foi que no momento de seca, Obadias foi tão abençoado, mas tão abençoado, que ele tinha para ele, e ele tinha para abençoar a vida das outras pessoas também. Por isso que a Bíblia vai dizer que no terceiro ano, durante esses 3 anos de seca, Obadias manteve abençoando 100 profetas de Deus. Olha que incrível isso. Quer dizer o que, pastor? Se eu for fiel, se eu amar a Deus, se eu for um bom administrador daquilo que Deus está fazendo na minha vida e que entregou para mim viver, eu vou ter para mim e eu vou ter para abençoar mais 100 pessoas. Isso é incrível para mim. Isso daqui eu saio correndo e vou embora, Camila. Não tem como, Ellen. Olha só a revelação de Deus. Se eu for fiel, se eu obedecer a Deus, se eu for um mordomo fiel daquilo que Deus colocou na minha mão, além de Deus cuidar de mim, da minha família, a Bíblia diz que Obadias, ele forneceu água e comida durante os 3 anos para 100 profetas do Senhor. Cara, sinceramente, nós estamos falando e pregando aqui todos os sábados, todos os cultos que nós temos aqui na PIB, e o que falta para nós dedicarmos a nossa vida integralmente a Deus, eu não sei mais o que falta para nós. Nós já ouvimos as palavras, nós já vimos os sinais, mas o que precisa da nossa atitude agora é decidir viver realmente assim como Obadias viveu. Por isso, eu gostaria de, você que está aqui, se coloque de pé para nós orarmos. Você que está na sua casa aí, se você precisa fazer um conserto, essa é a noite. Se você precisa pedir perdão, essa é a noite. Se você precisa se reconciliar, esse é o momento, meu amigo. Talvez aquilo que Deus está colocando na sua mão está tudo bagunçado, está tudo desleixado. Talvez você está vivendo de qualquer maneira, mas a Bíblia diz que nós somos mordomos fiéis daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, ou espera que nós somos. Mas se você precisa pedir perdão, porque você está vivendo uma vida dobre, esse é o momento também. Obadias nos ensina muito, que mesmo no momento ruim, ele foi fiel. E o presente da sua fidelidade foi: Deus não o desamparou, Deus não o abandonou, e além de o abençoar, Deus deu a capacidade dele manter mais 100 famílias. Oxalá, oxalá, que Deus nos abençoe, e através daquilo que Deus está nos abençoando, nós possamos também derramar sobre 100 famílias aqui, durante esse período. Eu oro com você, Pai, em nome de Jesus. Eu quero pedir a Ti, Deus, que ouça a oração dos meus irmãos aqui nessa noite, tantos aqueles que estão aqui no presencial, tanto aqueles que estão no online. Nós precisamos, ó Deus, assim como Elias, reparar o altar, pedir perdão, reconciliar novamente contigo, para viver uma vida correta diante de Ti. Por isso, perdoa os pecados do seu povo,
perdoa a negligência do seu povo, perdoa tudo aquilo que nós estamos fazendo de uma forma, Senhor, que não te agrada, Deus. Nós nos entregamos a este mundo, nós estamos vivendo uma vida aquém daquilo que o Senhor espera. Perdoa-nos, Senhor, nessa noite. Deus, perdoa-nos e traz de volta aqueles que se afastaram, aqueles que estão longe, aqueles que se perderam. Deus, nós que permanecemos aqui, mas estamos perdidos, ó Deus, em meio à religiosidade, em meio às práticas cristãs, mas nós estamos com o nosso coração longe de Ti. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, mas que a partir de hoje nós possamos entender que há algo muito maior para nós vivermos, que nós possamos viver em temor e amor, entendendo, ó Deus, que tudo aquilo que temos é Teu, e nós queremos administrar de forma fiel aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Pai, eu te peço, Pai, eu te agradeço, Deus, eu me coloco diante de Ti, para que eu possa naquele dia ser encontrado fiel em tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Pai, eu oro assim em nome de Jesus, amém, amém e amém.